Olá pessoal, então agora nós vamos trabalhar com a curva de oferta e a gente falava, né, justamente se houver um aumento nos custos de produção da empresa, ok? Foca no quadro aqui, o governo cria um imposto sobre a produção. Ah, e agora? Qual é o comportamento da curva? Vamos lá, vamos dar uma olhada no comportamento da curva. Na curva de quem? Na curva de oferta. Não esqueça que a curva de oferta é o professor Rudinei, né, subindo a ladeira. Olha lá. Tá? É uma curva ascendente a curva de oferta. Ok? Na inserção de um imposto, tá? Vamos preencher aqui, vamos lá. Preço do produto, quantidade ofertada do produto, né? Nós temos a curva ali, né? A curva de oferta. Como é que vai ser o comportamento? Há um deslocamento da curva de oferta, que nós vamos chamar de O', tá? Olha lá, há um deslocamento, há uma retração da curva de oferta. Então, haverá um deslocamento, né? A curva de oferta para a esquerda, tá? Uma retração da curva de oferta. Ou seja, né? Vamos botar ali, ou seja, retração da curva de oferta. Curva de oferta que nós vamos chamar de O', OX'. Ok? Agora, vamos fazer um outro exercício, uma outra mentalização. Mentalizei, olha só. Não é? Mas no caso, tá? Numa redução de custo de produção. Aqui nós tivemos um aumento nos custos de produção, ó. Um aumento nos custos necessários para se produzir. Não é? Ficou mais caro produzir com a inserção de um imposto. Tá? Imediatamente houve um deslocamento de oferta. Por quê? Porque o empresário, ficou muito caro ofertar produtos. Né? Então ele se absteve da produção, então ele ofertou menos produtos. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, em uma redução nos custos de produção. Nos custos de produção. Uma redução nos custos de produção. Como é que vai ser o comportamento da curva de oferta? Vamos dar um exemplo aqui. O que pode, né, reduzir os custos de produção? Dá um exemplo, professor Rudinei. Inovação tecnológica. Então, um exemplo. Inovação tecnológica, vamos botar aqui. Inovação tecnológica. Aí nós teremos o quê? Olha o comportamento da curva de oferta. Preço X, quantidade ofertada de X. Do produto X. Tá? Curva de oferta X. Né? Bom, inovação tecnológica, não é? A tendência é que nós tenhamos o quê? Uma maior produtividade. Então, sempre junto com um processo de inovação tecnológica, nós temos a melhoria da produtividade, o aumento de produtividade, né? E o aumento da produção. Tá? O aumento da produção. O que nós teremos? Expansão da curva de oferta de produtos. Aumentou a minha condição para produzir. Eu consigo produzir com uma facilidade maior. Tá? Então, primeira coisa, primeira questão, expansão na curva de oferta. Que nós chamamos de OX', né? Ó, OX'.
temos uma redução, né? Reduz o custo de produção, tá? Vai reduzir o custo de produção, sempre com uma inovação tecnológica, a pessoa sempre reduz o custo de produção e aumenta a produtividade, tá? E aí, eu acho legal que a banca vai tentar mostrar para vocês dessa forma, ó, que nós vamos representar aqui. Então, podemos representar desta forma, tá? Por uma equação. Por uma equação, né? Olha lá a equação, 20 mais 2p, por exemplo, né? Preço, quantidade ofertada, tá? Então, existe uma relação direta. Uma relação direta. Direta entre quem? Entre o preço e a quantidade. Quantidade ofertada. Entre a quantidade ofertada. Beleza? Vou apagar aqui por enquanto. Você vai prestando atenção ali. A expansão da curva. À medida que nós temos uma inovação tecnológica. Retração da curva quando nós temos um aumento no custo, né? Ou nos custos de produção. E aí nós temos uma retração de oferta. Tá? Vamos apagar aqui também, acho que você já gravou. Agora vamos dar uma olhada na questão da mudança no ponto de equilíbrio. Mudanças no ponto de equilíbrio. Mudanças no ponto de equilíbrio. Vou dar um exercício. Você quer um exercício? Fala pra mim. Vou dar um exercício. Vamos fazer um exercício para tornar prático agora. Dados, né? E aí a fórmula daqui da função de demanda, vou dar uma função de demanda para você aqui, 22 menos 3p. 3p. Que eu vou chamar de função de demanda, tá? Função de demanda. E a função S, olha lá. Que é a função que eu chamo de função oferta, tá? Vamos botar aqui, função oferta. Professor, por que o senhor não bota a função O? E não bota um O ali? Porque a gente se convencionou também em chamar de S, não tem problema. Eu tô dizendo para você e a banca vai, o examinador vai dizer para você qual é o nome da função, tá? Tranquilo. Determine, olha lá. Determine o preço de equilíbrio. Determine o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio. E ainda a respectiva quantidade demandada. Olha ali, ó. Quantidade demandada. Como é que eu resolvo isso? O que está pedindo? Então, o preço de equilíbrio, onde nós temos o cruzamento das duas curvas, a curva de oferta e demanda, e ainda a quantidade demandada. Tá? A quantidade demandada. Aí eu te pergunto, Marcelo, como é que faz? Isto! Você tem que, para calcular o preço de equilíbrio, você tem que igualar as duas funções, a função de oferta
representada aqui por 22 menos 3P, e a função de, aliás, a função de demanda, isso, como eu estava dizendo, função de demanda, e a função de oferta. Quando você iguala as duas funções, você tem o preço de equilíbrio. E como é que faz isso? Eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar. Então, primeiro a função pega a função demanda, 22 menos 3P, e iguala a função de oferta, 10 mais 1P. E aí você faz o cálculo matemático. Você tem que saber isso aqui, ó, né? Junta todos os P's, passa para um lado, para o outro, não é? Ó, 10 menos 22, menos 4P, né? Menos 12, né? Multiplica por menos 1, lembra disso? Ah, isso aqui é bonito, hein? 4P igual a 12, o preço de equilíbrio é 3. O preço de equilíbrio é justamente o 3. Então, preço de equilíbrio, o preço onde há justamente o cruzamento das duas curvas, tá? Preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Opa, preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio. Agora, e a quantidade demandada para esse preço 3, para esse preço de equilíbrio? Qual é a quantidade demandada nesse momento? Vamos calcular aqui. Tu pega a função de demanda. Tá? Qual é a função de demanda? 22 menos 3P. 22 menos 3P. E substitui o preço de equilíbrio, pessoal. Olha lá, para um preço 3. Então, 22 menos 3 vezes 3. Olha que barbada, olha que barbada. 22 menos 9. D igual a 13. Achasse. Você achou justamente a quantidade demandada. A quantidade demandada. Tá? A quantidade demandada. Uma barbada. Então, para achar o preço de equilíbrio, né? Primeiro, achar o preço de equilíbrio iguala-se as duas funções, função demanda e função oferta. Achando o preço de equilíbrio, o preço que representa o cruzamento da oferta e demanda, no momento onde há o fechamento do negócio, tá? No momento que ofertantes e demandantes decidem fechar a negociação, né? A esse preço aqui. Tá? E a quantidade demandada, né? Eu vou lá na função de demanda, substituo, né? E eu achei a quantidade demandada, 13. Beleza? Tudo bem? Vamos seguir? Vamos seguir. Força na peruca. Força na peruca. Agora, pessoal, nós vamos estudar a elasticidade, que é justamente a sensibilidade, tá? A sensibilidade da demanda, né? Vamos dizer assim, no momento em que há uma variação de um preço de um produto, tá? Então, há um momento que a demanda sofre uma influência, né? Em função do preço. Então, elasticidade, olha lá. O que é elasticidade? Quando a gente pensa em elasticidade é quando, né, a pessoa, né, tu pode pensar em alguma modalidade esportiva onde o esportista ele tem uma elasticidade, não é isso? Tem produtos então que são mais elásticos, menos elásticos, em função, né, eu estou falando da demanda por esses produtos, em função do aumento do preço. Tem produtos que, mesmo aumentando os preços, né, desse determinado produto, a demanda vai continuar a mesma, não vai afetar a demanda. Tá? Então é justamente dessas questões que trata a elasticidade. Vem comigo, vem comigo.
Então, só para constar, né? Então, é a sensibilidade da demanda, né, a uma variação. Variação no quê? Variação no quê? Isso, no preço. Está perfeito. Variação no preço. Então é o comportamento, é a sensibilidade da demanda em função de uma variação no nível de preços. Beleza? Como é que tá? Como é que tu tá? Mais ou menos, mais ou menos. Calma, vai melhorar. Fica tranquilo. Professor, dá um exemplo de elasticidade. Quando o preço do pão, o pão, né? Pão francês aqui no Rio Grande do Sul, pão cacetinho, tem vários nomes diferentes, né? O preço do pão sobe 10%, quanto cairá a sua demanda? Quanto cairá a sua demanda? É isso que estuda a elasticidade, né? Então nós temos lá, tem uma fórmula para calcular a elasticidade, né? Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro ponto, dentro da elasticidade, nós vamos trabalhar com a elasticidade de preço. Elasticidade preço. Ou seja, em função do aumento do preço. Tá? Nós aqui representamos dessa forma, elasticidade de preço, e ela tem uma fórmula. Tem uma formulazinha lá. Mas não se assustem, tá? Porque isso é uma barbada. Então é a variação da quantidade demandada, tá, dividido pela variação do preço, né? Essa variação da quantidade demandada é a variação da quantidade, tá, pela quantidade média aqui, ó. E a variação do preço, tá, dividido pelo preço médio. Tá? Preço médio. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. Isso. Tá? Professor, dá um exemplozinho prático aí, faz uma curva, coloca num gráfico aí. Tá, vamos lá. O tio vai fazer, não tem problema. Preço, quantidade, olha lá, pessoal, sempre. Quando eu tenho um preço 8, eu tenho uma quantidade demandada 300. Isso, 300. Quando eu tenho um preço 10, quando o preço aumenta, eu tenho uma redução da quantidade demandada, que vai para 200 unidades. Quantidade demandada. Tá? Essa relação entre preço e quantidade vai gerar uma curva, né? A nossa curva de demanda, que nós podemos chamar de A e B. Essa aqui é a variação. É a variação da quantidade demandada, tá? Essa é a variação. Agora, como é que eu calculo a elasticidade nesse ponto? Tá? Como é que eu calculo a elasticidade, por exemplo, a elasticidade do ponto A até o ponto B, tá? De A até B.
né? Simples. Simples. Elasticidade, preço. Tá? Variação da quantidade dividido pelo quê? Pela quantidade. Dividido pela variação do preço pelo preço. Não é isso? Diga se não é isso. É isso? Então substitui. Tá? Quanto é que é a variação da quantidade pela quantidade? Variação da quantidade pela quantidade, 100. Variação da quantidade, 100. O quê? 250. Né? 300, porque é o Q médio, pessoal. O Q médio. É a quantidade demandada média. Quanto é que é? 300 mais 200 dá? Isto, 500. Demorou. 500. E a média? Dividido por 2? 250. Você está perfeito hoje. É isso mesmo. 250. A variação da quantidade. Aliás, a variação do preço, perdão. A variação do preço. 8 menos 10, tá? Inicial menos o final, pessoal. 8 menos 10 dá? Regra de sinais. Te lembra disso? Menos 2. Isso é que é bonito, hein? A gente tem que dominar, tá? E o preço médio? O preço médio, qual é o preço médio? 10 mais 8, 18, dividido por 2. Aí um escorrega outro. 9. Muito bem. 9. Aí como é que tu faz aqui? Isso aqui é uma barbada. Olha só. Copia o primeiro. Lembram disso, pessoal? Multiplicado pelo segundo invertido. Segundo invertido. 18 dividido por 10. Bora lá. Menos. Essa é a minha elasticidade. Primeiramente, é preciso aprender a calcular. Aqui, é a aplicação básica de fórmula. Não tem erro. Tá? Dificilmente a banca vai pedir para te calcular. Mas se os caras pedirem, né? A gente nunca sabe. Né? Dentro do... Né? Do mentalizei. Pode pedir. Tá? Então já está aqui. Ele pode pedir para você calcular a elasticidade. Né? Então, aplicação pura e simples de fórmula. Né? Muito bom. Agora vamos, né, aprender a interpretar a elasticidade. Tá? Me permita só apagar. Olha, só vou fazer aqui. Para que você possa, né, copiar. Então vamos agora estudar a elasticidade de demanda. A gente precisa saber elasticidade de demanda. Tá? Algumas definições ainda que você precisa saber. Então é a taxa de variação da demanda, né? Em relação à taxa de variação de um fator, tá? Esse fator, ele pode ser preço, tá, pessoal? Nesse caso específico ali nós usamos o preço, né? Então a quantidade demandada variou em função do preço, do aumento do preço, tá? Renda, ok? Elasticidade de preço. Elasticidade de preço. O que nós queremos saber aqui? Quanto varia a demanda, né? Em função do quê? Em função do preço. Né? Em função do preço. Em função, né? Só podia ser em função do preço, né, pessoal? Não podia ser em função sei lá, do talharim, né? Não, preço. Tá? Como é que eu represento a elasticidade de preço? Símbolo. Um símbolo.
né? Que é o símbolo eta, tá? É o símbolo eta. Assim, ó. E ele vai ser sempre negativo, tá, pessoal? Negativo por quê? Porque se o preço, olha lá, se o preço cai, vamos dizer assim, se o preço varia, né? Varia positivamente, né? Se o preço aumenta, vamos dizer assim, né? A quantidade varia negativamente e vice-versa, tá? Então, quando o preço aumenta, a quantidade cai, e quando o preço fica negativo, né? Cai o preço, a quantidade se eleva, ok? Vamos mais longe. Vou apagar aqui, só um minutinho. Posso apagar desse lado, pessoal? Ok. Posso apagar aqui? Sim. Ok, valeu. Ótimo. Vamos lá. Tem que ter interação, gente. Vamos acordar aí, não vamos dormir não, hein? Vamos lá que tem... Vocês têm que passar no concurso ainda, hein? Olha que barbada. Olha que barbada. Elasticidade preço da demanda, tá? Elasticidade preço da demanda. Elasticidade preço da demanda. Variação do quê? Da quantidade demandada. Pelo quê? O nosso símbolo, né? Da elasticidade, o eta, tá? Da elasticidade de demanda, vezes a variação do preço, né? Dividido pelo preço. Tá? Então nós podemos ter três situações para o cálculo da elasticidade de preço da demanda. Então ela pode ser uma demanda, elasticidade de preço de demanda. Ela pode ser uma demanda elástica, ou melhor, pode ser uma demanda inelástica, pode ser uma demanda inelástica, pode ser uma demanda inelástica, quando a minha elasticidade preço, tá? Quando a minha elasticidade for menor que menos 1, ou ainda em módulo, tá? Em módulo menor que 1. Sempre que a elasticidade de preço for menor que 1, né, nós temos uma demanda inelástica. Tá, professor, mas o que é demanda inelástica? Tá? Ela é pouco sensível, pouca sensibilidade. A variação de quê? A variação do nível de preços. A variação dos preços de um determinado produto. Ainda, né, a demanda tende, o nível de demanda, né, a quantidade demandada tende a variar menos do que a variação dos preços. Menos do que a variação dos preços. Tá? Ela varia menos, né? A demanda tende a variar menos do que a variação dos preços. Ah, professor, eu estou meio cansado já, professor. Professor, eu estou pensando na novela. Eu já estou pensando na novela do Félix. O Félix, eu estou com pena do Félix, professor Rudinei. Porque o Félix agora tá vendendo cachorro-quente. Isso é na pobreza. Né? Volta pra cá, corta, né? É aqui, foco, gente. Para passar no concurso tem que ter foco. Não adianta, esquece o Félix.
Tá? Eu sei que o César tá cego, eu sei, não é? Mas foca em demanda inelástica, tá? Então, pouco sensível à variação dos preços, a demanda tende a variar menos, não é? Do que a variação dos preços. Tá? Dá um exemplo, vamos lá. Tá? Então, a variação do preço pelo preço inicial é 10%. E a variação da quantidade, a variação da quantidade varia 5%. Então, a quantidade demandada. Então, à medida que o preço, né, tem uma variação de 10%, a demanda varia, não é? Menos, a demanda varia menos do que a variação dos preços. Isso é demanda inelástica. Tá? E uma variação dos preços tem uma relação não tão sensível, tá? No que se refere à quantidade demandada. Barbada, você não vai errar isso na prova. Corta aqui para mim, dá um zoom aqui, corta aqui. Você não pode. Vem mais. Imperador, vem mais. Isso. Você não pode deixar de acertar uma questão dessas. Você tem que matar essa questão. Tá? Você não vai deixar que a banca, não é, engane você. Então o que eu vou pedir para você? Corta para o quadro agora. Marcelo, corta para ali. Demanda inelástica, tá? Ela em módulo ela é menor que 1, tá? No nosso cálculo ela é menor que 1. E ela vai ter os preços vão variar menos. Aliás, a demanda tende a variar menos do que a variação dos preços. Apenas isso. Beleza? Vamos passar para o outro lado aqui. Vamos apagar aqui. Dá uma olhada. Eu sei que a letra é bonita. Eu estou fazendo caligrafia para melhorar um pouco, eu sei disso. Mas acho que está compreensível aqui a ideia, o espírito dessa questão da elasticidade da demanda. Então, na elasticidade de preço nós temos, de demanda, né? Elasticidade de preço da demanda, nós temos a demanda inelástica, tá? Quando ela for menor que 1. Nós temos a demanda de elasticidade, unitária. Tá. Demanda de elasticidade unitária. O que é demanda de elasticidade unitária? Isto. Perfeito. Unitária. N igual a menos 1 ou ainda em módulo, né? O que é em módulo, pessoal? Eu vou repetir para você. O que é em módulo? O que é elasticidade em módulo? É quando tu não considera sinal. Quando você não considera o sinal. Tá? Então, em módulo, ela é igual a 1, ela é unitária. Então, a banca pode perguntar isso também. Tá? Pedir para vocês fazerem aquele cálculo de elasticidade. Tá? Se der igual a 1, vocês vão lá e marcam demanda de elasticidade unitária. Beleza? Mas nós temos ainda, povo, a demanda elástica. A demanda elástica. Onde a elasticidade de preço, né? A elasticidade, ela é menor que 1. Ou em módulo, olha, em módulo, não considerando o sinal, maior, né, que 1. Tá? E nesse caso, a variação da quantidade demandada, ela é maior, aí há uma variação maior, que é a variação dos preços. Né? Então, a variação dos preços é 10%. A variação da quantidade demandada, olha só a variação.
a variação da quantidade demandada varia em 15%. Tá? Então, existem produtos que apresentam uma demanda elástica, onde uma variação, né, nos preços tem uma enorme variação na quantidade de demanda. Beleza? Ótimo. Deixa eu passar, me permitam passar para essa... Está entendido, pessoal? Hã? Sim! Muito bom, muito bom. Eu vou apagar essa parte aqui, certo? Para a gente continuar. Que eu acho que é importante agora ainda a gente aprofundar, tentando entender como é que é o comportamento da curva de elasticidade. Muito bem. Posso apagar aqui? Sim. Ótimo. Beleza. Ah, perfeito. Muito bem. Agora, vamos trabalhar com a elasticidade, não preço de demanda, mas agora elasticidade renda. Que horrível ficou. Elasticidade renda. Elasticidade renda da demanda. Elasticidade renda da demanda. Força na peruca, vamos lá. Então, qual é o objetivo da elasticidade renda da demanda? Medir a sensibilidade da demanda a elasticidade da demanda em relação ao quê? Diz pra mim. Em relação ao quê? Em relação à renda. Em relação à renda. Neste caso, a elasticidade renda da demanda, ela é sempre maior que zero. Tá? Sempre positiva. Sempre positiva. Nós representamos a elasticidade renda da demanda assim, ó. Tá? Variação da quantidade demandada dividido pela variação da renda. Dividido pela variação da renda. Força na peruca, vamos lá, vem comigo. Elasticidade da renda. Dei uma observada. Ô, professor Rudinei, como é que é o comportamento da curva? Da curva de elasticidade. Imperador, foca lá, imperador. Isso. A curva é assim representada, olha lá. Força, vamos lá. Agora da demanda, tá? Demanda em função do quê? Renda. Olha ali, ó. Como é que é essa variação? A variação é assim, ó. Tá? Existem elementos que tangenciam a curva. Peraí, aqui vamos fazer mais bonitinho, né? Tangenciando, tá? Dessa forma.
Então, o que que acontece? Qual é o comportamento dessa curva? A curva ela vai reduzindo, tá? Ao longo do crescimento da renda. Do crescimento da renda. Ao longo do crescimento da renda. Né? E ela remete ao quê? Quanto a demanda vai variar, né? Quanto a demanda varia em função da como é? Renda. Isso mesmo. Perfeito. Você está acompanhando. Agora, se tiver uma aplicação de impostos, tá? Como é que vai na economia? Então, de repente, o governo decide elevar a carga tributária. Como é que é o comportamento na elasticidade? Tá? Nos preços, elasticidade de preço, de demanda. Como é que vai ser o comportamento? Vamos analisar. Então, na incidência de impostos, como é que é o comportamento da elasticidade na elasticidade da demanda? Comportamento da elasticidade de demanda. Algumas situações importantes. Se o bem for elástico, se o bem é elástico, olha lá. Ou seja, sensível ao quê? Sensível à variação. Lembra que nós vimos? A variação do preço. Tá? Sensível à variação do preço. Há uma elevação dos preços, aumento do preço, tá? Em relação ao imposto, né? Claro. Em relação ao imposto. Implica no quê? Vai redundar no quê? Em redução de consumo. Em redução de consumo. Em redução do consumo. Consumo. Agora olha que detalhe interessante. Como os agentes são inteligentes. Para não reduzir as vendas, o produtor, para não reduzir o nível de vendas, né? O que que o produtor faz? O produtor paga os impostos, paga o imposto. Tá? Então, se o bem é elástico na incidência de impostos, tá? Há uma sensibilidade, né? É sensível à variação do preço. Então, primeiramente, na incidência de imposto há uma variação, um aumento do preço em relação ao imposto, tá? Implica na redução de consumo, tá? Por quê? Porque, obviamente, que o produtor dos bens e serviços, o produtor de bens e serviços, para não reduzir as vendas, ele paga o imposto e repassa também uma parte dos impostos, né? Para quem? Para os agentes econômicos. Tá? Segue o baile. Posso apagar aqui? Sim. Obrigado. Vamos lá. Estamos já finalizando. Falta pouco. Então nós vimos se o bem é elástico. Agora, na incidência de imposto, se o bem é inelástico. Inelástico. Se o bem é inelástico, qual é a característica da inelasticidade? Olha que bonito. Que palavra bonita, né? Inelástico.
né? Um nome, inclusive, para dar para o primeiro filho, né? Inelástico. Vem, inelástico! Olha só que sensacional. Mas é justamente o comportamento, né, da demanda em função dos preços. Vamos lá! Menor sensibilidade. Ele é menos sensível, tá? A variação do preço. A variação do preço. Então, um aumento do preço, devido ao imposto. Olha lá, aumentou a carga tributária. Não produz redução proporcional ao consumo. Ou seja, olha lá, o consumidor prefere pagar o imposto. Não há efeito, né? Quando o bem é inelástico, não há efeito algum no consumo, tá? No aumento de impostos. Ok? Nós vamos passar agora, pessoal, para um assunto interessante, né? E nós vamos trabalhar... Imperador, passa para a tela. E nós vamos trabalhar com a questão da produção. Tá? Então, pulando de inelasticidade agora para produção. Teoria da produção, comportamento da firma. No interior o pessoal chama de firma, né? Mas na microeconomia nós chamamos de firma. A empresa nós chamamos de firma. Fica lá, imperador, fica lá. Isso. Então nós vamos trabalhar com alguns conceitos de introdutórios da produção, conceitos básicos, né? A produção como um fator variável, tá? E um fator fixo, tá? Analisando o curto prazo, a produção a longo prazo, tá? E vocês vão lembrar, na realidade eu pergunto isso, vocês lembram da nossa primeira aula, quando nós falamos de fator de produção? Sim! Ótimo! Mas eu vou relembrá-los, né? Quais são os fatores de produção? Corta para mim! Imperador, corta para mim! Isso, imperador! Isso! Vem! Foca! Quais são os fatores de produção? Terra, capital, trabalho. Alguns autores ainda falam da empresariedade, né? Ou o empreendedorismo e a tecnologia. Tá? Então, a terra, tá? São as áreas territoriais onde eu vou implantar as minhas empresas, por exemplo. Tá? O capital, no aspecto de fator de produção, quando nós analisamos na microeconomia, nós não estamos falando da oferta monetária, nós não estamos falando de moeda, pessoal, mas nós estamos falando da estrutura física das empresas. As máquinas, equipamentos, tá? Na sua empresa, onde você trabalha, qual é o capital no ponto de vista da microeconomia? Isto. Máquinas, equipamentos, computadores, o prédio. Tá? É isto. E o trabalho? O trabalho é a força de trabalho, é a mão de obra. É justamente a mão de obra. Tá? Então, imperador, corta pro telão, corta para 18, corta para lá. Então nós temos relações entre a quantidade produzida e as quantidades de insumos utilizados. Então, a teoria da produção estuda isso, né? Estuda as relações entre os fatores de produção, tá? Como é que as empresas relacionam da melhor forma possível esses fatores de produção para melhor atender a demanda. Tá? O grande objetivo da produção é vender.
os seus produtos. Tá? Então, nós temos ali relacionado à teoria da firma, né, a curva de oferta, que é justamente a produção me dá essa possibilidade enquanto produtor, né, enquanto firma, né, de atuar na curva de oferta. A teoria da produção, né, ainda, nos dá a ideia dos custos produtivos, os custos de produção, né, que nós também relacionamos aos insumos, não é? Aos insumos produtivos. E os insumos produtivos nós estamos falando de matéria-prima, tá? Então, alguns conceitos básicos. Produção é o processo pelo qual uma firma transforma fatores de produção, que nós falamos agora, né, adquiridos em produtos ou serviços para venda no mercado. Então, as empresas transformam a matéria-prima, combinando os fatores de produção disponíveis, né, transforma em produtos e oferta isso para o mercado. Tá? Ali, insumos. Tá? Nós temos então os fatores de produção, mão de obra, capital físico, olha lá, ó, é o capital, a terra, tá? E a matéria-prima. Organizando esses insumos no processo de produção, nós vamos transformar os fatores de produção em produto que serão disponibilizados para o mercado. E aí nós temos a função de produção. Nós temos a função de produção, que é justamente ela relaciona algumas variáveis. E que variáveis são essas? Bom, a função de produção é uma relação técnica entre a quantidade física dos fatores de produção e a quantidade física do produto em determinado período de tempo. Então, eu vou relacionar na minha função de produção os fatores de produção. Então, a minha função de produção relaciona os fatores de produção. Tá? A função de oferta, não é? Dentro da função de produção nós temos a orientação da oferta, que relaciona a produção com os preços dos fatores de produção. Tá? E a função de produção, que relaciona a produção com as quantidades físicas aí dos fatores de produção. Tá? Então, não confunda, por exemplo, dentro dos fatores de produção, o capital com moeda. Isso é muito comum, tá, pessoal? A banca tentar confundi-los. Né? O fator de produção capital e aí apresentar uma alternativa com moeda, oferta monetária. Não, nós estamos falando de capital físico. Dentro dos fatores de produção, então, nós temos fatores de produção fixos e os fatores de produção variáveis. Tá? Então, os fatores de produção fixos permanecem inalterados quando a produção varia. Um exemplo clássico de produto fixo, fator de produção fixo, é o capital físico, tá? As instalações da empresa. Fatores de produção variável, eles se alteram com a quantidade produzida. Tá? Então, por exemplo, um fator variável dentro da produção é a mão de obra. Tá? Eu consigo, inclusive, variar no curto prazo. E ali uma diferenciação, que é muito interessante no quadro, vocês diferenciarem o curto prazo do longo prazo. Tá? Então, o curto prazo, eu tenho apenas pelo menos um fator de produção fixo. Eu não consigo variar os demais fatores de produção. Terra, capital, trabalho, empresariedade e tecnologia. Eu não consigo variar todos os fatores de produção. Eu apenas vario pelo menos um fator de produção.
Longo prazo eu vou variar os demais fatores de produção. Tá? No longo prazo eu vou variar os demais fatores de produção. Então, na observação 1, por exemplo, o curto prazo para uma metalúrgica é maior do que o de uma fábrica de biscoitos. As alterações de equipamentos ou instalações daquela demandam mais tempo do que a empresa que fabrica biscoitos. Tá? Então, no curto prazo, pessoal, nós não conseguimos variar todos os fatores, tá? Em função, por exemplo, num aumento imediato de demanda, tá? Na produção da minha empresa, que produz calças e camisas. Imediatamente, aumentando essa demanda, eu só consigo variar um fator de produção, apenas o trabalho, no curto prazo. Ou seja, eu consigo variar apenas contratar mais funcionários no curto prazo. Tá? Eu consigo variar apenas o fator de produção trabalho. Tá? Agora eu vou mais longe. No longo prazo, a minha empresa, né, ela vai me permitir, eu vou conseguir, para atender essa demanda que aumentou de uma hora para outra, eu vou conseguir aumentar os demais fatores de produção. Eu vou conseguir uma linha de financiamento para comprar mais máquinas e equipamentos, tá? Mas as máquinas que eu quero comprar, elas são do Canadá. Então eu tenho que fazer um processo de importação. E esse processo de importação leva algum tempo. Leva alguns meses, inclusive, tem a questão aduaneira. Então, tem o processo bancário para liberar o crédito, depois tem o processo de importação dessa máquina. Então leva um certo tempo. Né? Então eu não consigo variar os demais fatores de produção, por exemplo, o capital, máquinas e equipamentos. Outra coisa, se a minha demanda aumentou, eu preciso produzir mais e eu preciso duplicar a minha unidade produtiva, duplicar a minha empresa. Tá? A planta produtiva. O que eu faço? Bom, eu preciso construir, né, uma nova unidade, expandir a minha unidade industrial. Eu preciso de tempo para construir isto, então. Eu vou precisar de mais tempo para construir, eu vou precisar fazer um financiamento para que eu não me descapitalize, não é? Então eu vou fazer um financiamento, eu vou produzir, então leva um certo tempo. Então, no curto prazo eu consigo variar apenas um fator de produção. Apenas um fator de produção. E aí nós temos a figura, corta para a tela, corta para lá, corta para 18. Isso! Corta para lá, Marcelo. Produto total é a quantidade total produzida em determinado período de tempo. É o PT, tá? Produto total. Então é a quantidade total produzida. Sempre levando em consideração um período T, que nós vamos chamar de T. Tzinho. Tá? Diferente do tesão ali de produto total. Não é tesão, tá? Esse período de tempo é a quantidade total produzida em determinado período de tempo, é um Tzinho, tá? Porque eu posso mensurar a produção num determinado período. Nós temos a figura então do produto, dentro do produto total. Quando nós relacionamos a mão de obra, não é? Surge a figura do PME. Lá o PME. Né? Ou é o produto médio da mão de obra. Tá? É o produto médio. Que nós temos aqui a produção total dividida pela mão de obra. Tá? E ainda nós temos o produto médio do capital. Também, produto total aí dividido pelo capital produzido, que a empresa produz. Tá? Alguns conceitos interessantes com relação ao produto marginal. Tá? O que é o produto marginal? É o produto que sai assaltando o banco? Não, pessoal. É claro que não. Tá? É a variação do produto dada uma variação de uma unidade na quantidade de fator de produção em um determinado período de tempo. Tá? Então, é o quanto eu vario do produto, quanto eu vou variar na minha produção, tá? O meu produto,
dada a variação na quantidade do fator de produção, tá? Por exemplo, máquinas, equipamentos a mais, compradas a mais, não é? Eu vou ter uma variação na produção, pessoal. Tá? Isso é produtividade marginal. Tá? Aqui uma tabelinha falando sobre o produto total, não é? Sobre o produto médio, que é quando eu divido o produto total pelo trabalho, pelo N, certo? E o produto marginal, que é a cada unidade adicional de produto, eu tenho uma variação, não é? Na quantidade demandada. Ok? E aí o que acontece? Lei dos rendimentos decrescentes. Tá? O que diz a lei dos rendimentos decrescentes? Diz para mim. Isso! Perfeito, perfeito. A produção, né, ao aumentar um fator de produção, um fator variável, que nós vamos chamar de fator variável, não é? Nesse caso, no nosso exemplo ali, é o trabalho, é o Nzinho, tá? Sendo dada a quantidade de um fator fixo, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto. E a partir daí decresce até tornar-se negativa. Corta para mim, corta para cá, corta para o professor Rudinei. Foca, imperador, foca para cá. Isso, imperador. Mas foca, imperador. O que é a lei dos rendimentos decrescentes? Então, no momento de aumento de demanda, nós conseguimos, no curto prazo, olha só, nós conseguimos variar apenas um fator de produção, no caso, nesse exemplo, o trabalho. Então, contratamos a minha empresa, vários trabalhadores, mas eu tenho apenas uma única máquina. Então, no curto prazo, a minha produção vai aumentar. Tá? Então, mas o que vai acontecer? Eu vou começar a produzir calças e camisas, porque a minha empresa produz calças e camisas imediatamente. Eu contratei mais funcionários agora, utilizando apenas uma única máquina. Mas vai chegar um momento que a lei dos rendimentos decrescentes vai imperar. Não é? Ou seja, a minha produção vai aumentar, mas imediatamente a minha capacidade, né, que eu vou chamar, não é, de quantidade de produto, tá, ela vai começar a cair. Ou seja, a minha produtividade, pessoal, vai cair. Por quê? Porque eu tenho uma única máquina. Máquinas e equipamentos limitados. Para um monte de fator de produção trabalho, ou seja, um monte de trabalhadores, o que vai acontecer? Vai cair a produtividade. Aí o professor Rudinei chega para trabalhar na máquina, tem 15 trabalhando na máquina, e aí eu fico bravo, eu começo a empurrar, eu fico bravo. Não é? Cai a produtividade, até que essa produtividade fique negativa. Olha só que interessante isso. Tá? Então, no curto prazo, a produtividade cai, porque eu não consigo variar os demais fatores de produção. Quais são os demais fatores de produção? Diz para mim. Capital, trabalho, empresarialidade e tecnologia. Então eu preciso, no longo prazo, desenvolver mais tecnologia, investir em máquinas e equipamentos, contratar mais funcionários, que, aliás, esse fator de produção trabalho, ele só varia no curto prazo, ele varia no curto prazo, é o máximo que eu posso fazer, mas no longo prazo, variando esses demais fatores, eu consigo elevar de novo a minha rentabilidade, a minha produtividade, perdão. Tá? Mas no curto prazo, a produtividade cai até se tornar-se negativa. Tá? Isso acontece numa empresa, esse fato acontece numa economia, tá? Da mesma forma. Ok? Então, eu quero me despedir dos amigos, tá? E aguardá-los na nossa próxima aula. Tá? Muito estudo, tá? Muita objetividade e muita força para estudar e chegar nos objetivos. Muito obrigado.